Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concede o pneuma, o fôlego de vida, como diz o salmista. Deitei e logo peguei no sono, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele é aquele que nos sustenta. As suas infinitas misericórdias e benignidade é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. E a Ele seja toda a honra e toda a glória, aquele que nos sustenta à destra da sua justiça, aquele que nos concede o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, do qual se alcança a maturidade e através do exercício constante um alimento sólido, adicionando as virtudes de Cristo em nós, nós perseveramos discernindo entre o bem e o mal, sempre em caminhos retos, íntegros, sinceros, não desviando nem para a esquerda e nem para a direita, porque aquele que tem um espírito reto e inabalável, ele anda na retidão rumo à porta, e Jesus disse: eu sou a porta, aquele que bater se abrirá, aquele que me procurar o encontrará, aquele que pedir tudo que pedires em meu nome, o Pai lhe concederá. Deus nos atrai até o Espírito de Cristo, enviando o Espírito Santo, da qual nós é a paz que excede todo o entendimento. Ele conserva o nosso coração e mente em Cristo. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e está sendo expulso. Porque Ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Ousadia onde chegamos com a certeza até o Pai de que somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais, de que aquilo que nós pedimos é ligado aqui na terra, é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus, porque Ele inclina os seus ouvidos para aqueles que perseveram como ouvintes e praticantes do Evangelho, das quais os seus olhos estão por toda parte e contemplam os filhos de Adão e aqueles que são filhos por adoção em Cristo Jesus. Por isso devemos perseverar sempre, segundo Ele nos direciona, segundo Ele nos capacita, porque quando permitimos um coração de carne, um coração contrito, espírito quebrantado, arrependido, um coração arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós e nos direciona. Ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, a família de Jesus, que será a mãe, a Jerusalém celestial jubilosa dos milhares e milhares de anos, a noiva que está sendo preparada para o casamento com o marido espiritual, do qual é Deus Altíssimo, e do qual o noivo é Jesus Cristo, que levará o povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, até o marido espiritual. Não há outra forma de ir às regiões celestiais senão por aquele que veio do alto, passou pela morte, morte de cruz, fez suas aparições com um corpo do qual preparou o ressurreto há cerca de 40 dias, e disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro advogado, consolador, aquele com a ascensão de Cristo, do qual na transfiguração, ali onde os discípulos não compreenderam o que houve ali, diz: queres que fazemos uma tenda para nós e uma para Moisés e Elias? E Jesus disse: basta, porque ali como Jesus disse, até João Batista foi o último dos profetas, e ali ele disse: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, e sim aqueles que anunciam pela boca se tornam boca do grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, do qual ele disse: suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele vos ensinará tudo do que haveis de fazer e proceder, e assim
é a forma de conhecer aqueles que são os verdadeiros adoradores. Porque aqueles que são meramente palavras destituídas de sabedoria, não se produz a profecia, mas aqueles que falam através do seu espírito, da qual a Bíblia diz a forma de conhecer os verdadeiros, porque muitos são os falsos, os anticristos que se opõem à verdade, que surgiram em nosso meio, aqueles da qual a palavra diz que saiu do nosso meio, mas não são nossos, porque não ficaram. São traidores na fé, da qual a palavra nos diz que o próprio Paulo diz que sente desgosto daqueles que são traidores na fé, aqueles que conheceram a verdade, mas agora seguem seus próprios interesses. O seu Deus é o seu próprio estômago, do qual come a carne das ovelhas e arrancam as suas lãs. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que não têm entendimento e não desviam do mal, acumulam iniquidade sobre iniquidade. E Jesus é aquele que está purificando o templo. Outra vez vereis os que servem o sadique, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. Porque ele está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania, Europa, através do anjo do concerto, porque ele governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito. Em mais um dia perseverai nos caminhos retos, íntegros, sinceros, tementes e desviando do mal. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.